Vai! Fala galera, tá no ar, lição em pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilha pra geral. Fechou? Chomanos e chomanas, bambinos e bambinas, rapazes e moças. Gente, o título dessa semana é incrível. A esperança do Antigo Testamento. Lição 4. E olha só, a lição começa, tem um verso áureo aqui que eu gostaria de ler para vocês, Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Olha, eu vou fazer aqui uma pergunta e a resposta tá fácil. Gente, a esperança de ressurreição é ensinada no Antigo Testamento? É uma pergunta, é para responder. E aí, o que vocês acham? Claro que sim, criatura. Basta prestar atenção aí no verso áureo que você já tem aí a resposta. Claro que sim. E é justamente sobre essa temática que nós vamos falar, recapitular, né? Porque é para estudar, para você estudar na sua casa diariamente, nessa semana. Olha só, gente, continuando nessa temática, nós sabemos que o título da lição desse trimestre é Vida, Morte e Eternidade. A morte, ela é deprimente, fria e antinatural. Quem quer morrer? Ninguém, né? Porque ela rouba a vida da certeza e significado e ela rompe relacionamentos. Morrer, a morte, gente, não faz sentido. Nós não fomos feitos para morrer, mas morremos por causa do pecado. Mas Deus é bom demais. Lá no Éden, em meio à escuridão e ao desespero, Deus introduziu a esperança. Gente, os evangelhos, Atos, Epístolas e o Apocalipse, todos proclamam a bendita esperança do retorno do nosso Senhor para trazer os mortos de volta à vida e, ao fazê-lo, derrotar o último inimigo, a morte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas assim, quando a gente lê aqui o Novo Testamento, pode parecer que a esperança de ressurreição é exclusiva do Novo Testamento. E aí? Não parece ser? Vamos falar a verdade? Gente, mas se estudarmos, olha só, a Bíblia direitinho, descobriremos que a esperança da ressurreição tem raízes profundas que vêm do Antigo Testamento. Deus proveu essa esperança, a esperança da ressurreição para seu povo desde o princípio. É só você estudar a Bíblia, ó. Vale a Bíblia, criatura. Tá aqui, Gênesis e Apocalipse. Você vai ver essas questões. Não é para estudar aí só o Novo Testamento, não. Para estudar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Olha só, gente, necessitamos ler a Bíblia tal como Jesus fazia. Ao olhar as páginas do Antigo Testamento, via um Deus da vida, um Deus cujo poder
prevalece sobre o túmulo. Olha só, o texto mais claro do Antigo Testamento que fala sobre ressurreição está em Daniel. Daniel, onde está o leão? Não, mas essa música é para depois. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Se eu e você, aí a gente não sabe, né, quando a gente vai morrer. Talvez Jesus volta antes, mas a gente tem que ressuscitar na primeira ressurreição aí, para a vida eterna. Olha só, tanto Jesus como Paulo confirmam aí esse ensinamento no Novo Testamento também. Nós citamos aqui Daniel, mas Daniel não é o único profeta a falar dessa esperança. Nós vimos também aqui Isaías, Jó, alguns salmistas. Na verdade, é só você estudar a Bíblia aí que você vai ver que tem vários profetas que falam sobre essa esperança da ressurreição. Eu queria ler aqui com vocês Isaías capítulo 26, versículo 19, que diz o seguinte: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Olha que texto assim extraordinário. Os mortos são os que dormem no pó, e a ressurreição os acordará. Amém? Eu aguardo, queridos. Você também aguarda. Uma dessas pessoas queridas é a minha sobrinha Emanuele. Eu tenho certeza que ela ressuscitará na primeira ressurreição. Sem uma compreensão da ressurreição no Antigo Testamento, o povo de Deus teria morrido pensando que Deus não havia cumprido suas promessas. E nós sabemos que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Deus é fiel, você pode confiar. Gente, na ressurreição, o mortal finalmente se revestirá de imortalidade. Portanto, não devemos desanimar. Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha que texto sensacional. Vocês observaram que nós lemos bastante aqui hoje a Bíblia, vários textos aí. Eu quero que você acompanhe também. Gente, às vezes eu brinco um pouquinho aqui, mas é para tentar fazer com que o assunto seja mais leve. Nós sabemos que esse trimestre está bem, mas a hora de falar sério, fala sério. Vai estudar a Bíblia, busca a palavra de Deus diariamente, beleza? E para finalizar, que não é vigília, né, gente? Jesus desocupou o seu túmulo e nós também o faremos. A escuridão nunca impediu e nunca impedirá o amanhecer. Portanto, nós podemos seguir firme com os nossos olhos fixos no horizonte, ainda que pareça estar distante, porque Ele virá. Essa é a nossa maior certeza, gente. Jesus virá e os nossos queridos serão ressuscitados. O doador da vida chamará a sua herança adquirida na primeira ressurreição, e até aquela hora triunfante, quando soará
a última trombeta, será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome, pelo poder do Salvador que neles habitou e por terem sido participantes da natureza divina, são ressuscitados. Bora praticar? Olha só, tem uma pergunta para você aí, você vai clamar a Deus e ver o que você pode fazer. Como você pode trazer esperança aos que sofrem a morte de um familiar muito amado? E aí, já dei as dicas aqui no Lição em Pauta. Bora praticar? Dica de leitura da Mel, gente, olha só. Tem um livro aqui que eu queria indicar para vocês. A ira de Deus no mundo dos homens. Vou colocar aqui na tela, aqui. Depois vocês procurem aí. Existe uma combinação perfeita entre a justiça e a misericórdia de Deus? Você vai encontrar a resposta nesse livro. Essa é a Lição em Pauta dessa semana. Eu aguardo por vocês no próximo vídeo. Eu quero mandar um abraço para minha amiga Simária e muita amiga da minha mãe também. Nós somos clientes dela lá em Santo Antônio do Jacinto. Muito obrigada, querida, por assistir meus vídeos. De vez em quando você comenta aí também. Muito obrigada. Que Jesus abençoe muito você e a sua família. Tchau! É uma bala de gengibre, 25 centavos. Bíblia preta na Bíblia, capa preta. Meu pai, meu povo vai pensar outras coisas. Morrido, pensado não, é pensando. Não. Eu não vou dar terra, mas não precisa falar.